Começa agora, Jornal do Trabalhador. O jornal que tem o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de Criciúma e Região, Sintiacre. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Estamos ao vivo hoje pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET TV a cabo, e você também pode nos acompanhar pela internet no nosso site tvlitoralsul.com. O Jornal do Trabalhador é uma iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Na edição de hoje nós vamos falar sobre o fim da greve dos trabalhadores da indústria plástica. Semana passada esse foi nosso assunto principal por aqui e a greve foi encerrada na última quinta-feira. Ainda vamos falar sobre um ato político que vai acontecer na sexta-feira, dia 30, contra as reformas trabalhista e previdenciária. Aqui na região as atividades serão concentradas em Araranguá. E ainda a indústria do arroz e os trabalhadores ainda não fecharam acordo sobre reajuste salarial. A data base da categoria é o mês de maio e por isso os trabalhadores já estão bastante apreensivos. E em São Paulo, uma reunião está discutindo nesse momento a situação da carne no Brasil. E essa crise toda gerada primeiro pelaquela operação carne fraca e depois por esses vários escândalos de corrupção e o quanto isso tem gerado de desemprego no país, vamos saber também a respeito. E aqui no estúdio nós vamos falar mais uma vez sobre a situação dos trabalhadores dos Correios. A situação não melhorou, bem pelo contrário, e eles vão participar de um ato também na sexta-feira para tentar chamar a atenção para as péssimas condições de trabalho. Tudo isso a partir de agora, até às 7 horas da noite. O Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador. A gente começa a edição de hoje falando sobre um problema que não é novidade, infelizmente. A gente tem acompanhado nos últimos meses vários protestos e várias reclamações do pessoal que trabalha nas empresas de Correios aqui da nossa região, mas isso acontece em todo o Brasil. Para atualizar e conversar mais um pouquinho a respeito disso, a gente recebe mais uma vez aqui um dos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos, o Samuel de Matos. Samuel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Carol. A gente já conversou aqui inúmeras vezes e, infelizmente, a nossa pauta não acaba sendo muito diferente aqui, né, Samuel? Isso, assim, infelizmente, né, alguns problemas que a gente já tinha denunciado, tinha resolvido, eles voltam a se repetir, né? Nesse momento a gente está vendo novamente os problemas nas manutenções dos veículos, né? Carro, moto, bicicleta, assim, né? Em algumas unidades o pessoal tendo que revezar a moto, né, revezar carro para poder realizar as entregas, porque nesse momento não tem verba para fazer a manutenção. E você já vem acompanhando essa precarização, digamos assim, do serviço há quanto tempo, Samuel? Eu acho que é um projeto que já vem de alguns anos, né? Sempre a gente coloca que está casado com um projeto de privatização dos Correios, né? Que tem um passo, a empresa dá um passo muito forte em 2011, né? Quando aprova a Lei 12.490, que transformou a empresa numa SA. Né, apesar de hoje ela ainda ser 100% do governo, mas legalmente ela já está preparada para a privatização, então o governo vem preparando isso. Né, nos últimos anos teve um intensivo muito grande de planos de demissão incentivada, né, de 2014 para cá, então só em Santa Catarina saíram mais de 500 trabalhadores nesses últimos anos. Né, a nível de Brasil a gente reduziu em mais de 10 mil funcionários em menos de 3 anos, então isso é um déficit muito grande. Né, e se a gente comparar com a demanda que ela tende a aumentar, né? Então, e agora nos últimos anos, né, tem a questão do nosso plano de saúde, que a empresa insiste já desde 2014 também em retirar o nosso plano de saúde, e nos últimos 2 anos, assim, no último ano principalmente desde a nossa campanha salarial do ano passado de agosto, né, houve uma nova intensificação nos ataques, né? E agora ela parte muito mais também para as questões de trabalho, assim, né? As questões básicas, a gente está tendo muita dificuldade com as questões básicas mesmo para poder trabalhar, né, para atender a população. Então, a questão de veículo é isso, né, tipo, é um item básico de trabalho para os carteiros, né, ter uma bicicleta, ter uma moto ou ter o carro para fazer a encomenda, as entregas de encomenda. Então, a gente não está tendo isso, né, muitas unidades estão tendo esse problema e uma das questões que é central também é o déficit de funcionário, né. Pois é, em relação ao déficit, chama bastante atenção, né? Você falou nos últimos 3 anos uma diminuição de cerca de 10 mil trabalhadores.
E isso vai bem a contramão daquilo tudo que a gente vê, porque a população só cresce, as pessoas estão cada vez mais fazendo compras na internet, por exemplo, que gera um volume grande, cartão de crédito, muita gente tem acesso, às vezes mais que 1, 2, 3, essa fatura chega em casa. E essa demanda ela tem crescido nos últimos anos, embora a gente possa achar que o serviço do correio, daquela entrega de correspondência está em desuso, não é isso que acontece, né? Isso, exatamente, Carol, assim, isso é o que se, né, inclusive a empresa tenta jogar com isso, né, mas o que a gente vê, nós trabalhamos no correio, é esse volume de encomendas, por exemplo, das compras pela internet aumentando muito. Né? Inclusive, agora no último período a empresa cancelou um serviço que se tinha, que era o ECDEX, que era específico para as compras da internet, né? E que a gente acha que prejudica a própria empresa, né? Que era um serviço muito chamativo para essas vendas, né? E que inclusive abre espaço para outras empresas, né? Ocupar mais espaço. Mas a Inforeis tem uma estrutura excepcional assim, né? Para atender isso. Apesar de parecer hoje que as cartas ainda, né, têm diminuído mais, ainda é um dos principais elementos de lucro da empresa, porque ela tem um monopólio, é só a gente que pode trabalhar com isso. Né? Então entra muito dinheiro e tem aumentado bastante. Né? As multas de trânsito que a gente que entrega, que a população, né, sempre faz cara feia quando a gente chega para integrar, mas é uma coisa que tem aumentado bastante também, que só aumenta o número de radar nas estradas, enfim. O número de veículos também. O número de veículos, então, ou seja, a gente não vê o serviço diminuir, a gente vê os funcionários diminuindo, mas não vê. Né? E isso acaba nos colocando numa situação muito desconfortável, porque a população, com muita razão, fica indignada, porque muitas vezes a gente não consegue prestar um serviço de qualidade, né? E é a gente que recebe essa indignação do cliente, né? Porque é a gente que está na ponta da empresa, tentando realizar, né, o trabalho da melhor forma possível, mas nem sempre a gente consegue. E Samuel, hoje a gente percebe, né, que esse número de funcionários, a gente sente muito aquele que vai lá em casa entregar a minha correspondência, a minha mercadoria, mas não é só o carteiro, essa pessoa da entrega que está saindo da empresa. A gente tem serviços administrativos também, onde outras pessoas estão saindo. Essa questão do plano de demissão incentivada tirou muita gente daquele serviço burocrático também? Sim, tirou bastante gente de todos os setores da empresa, né? Não só carteiros, atendentes da agência também, né? Que hoje é um setor que sofre bastante na empresa, apesar de não ser tão perspectivo, mas a população é normal encontrar uma agência de correio lotada, porque a gente também não tem os atendentes comerciais na quantidade que seria suficiente para atender a população. Daí, como atrasa as correspondências, muitas pessoas vão nas agências buscar as correspondências, né, e acabam ainda enchendo mais ainda as agências, né. A própria questão que hoje que tem também na agência, a gente faz serviço de banco, abre conta, faz empréstimo, mexe com valores muito altos de dinheiro, e os atendentes não recebem igual o bancário, e o que é pior, não tem um mínimo de segurança nas agências de correios, né, que ultimamente tem sido bastante assaltados também. Então, os atendentes também tiveram essa baixa muito significativa, né? O setor administrativo também. Eu acho assim, um dos setores que a gente menos recebe reclamação é do setor administrativo, né, em relação das percas, assim, mas onde a gente sente mais é na própria operação, que é os OTTs que a gente chama, né, que é o operador de triagem de transbordo, que prepara a carga, que manda para uma cidade para outra, os carteiros e os atendentes. Esses são os setores que a gente mais sente, assim, né? Essa questão de serviço de banco, a última greve que vocês fizeram, falaram muito a respeito disso também, da segurança, que de fato é difícil, né, Samuel? Eu lembro que vocês reivindicavam portas giratórias, um salário melhor também, porque hoje não é só mais aquela correspondência, a indesejada multa de trânsito, de fato. Sim. Vocês fazem serviços bancários, né? Isso é uma reivindicação que a gente nos últimos anos tem batido bastante, até porque há uma participação muito qualitativa nos últimos anos dos atendentes comerciais nas movimentações do sindicato também, né, porque você veja bem, eles fazem movimentação de até R$ 1.500 no caixa, certo? E o quebra de caixa deles não passa de R$ 300, certo? De banco, o quebra de caixa é mais de R$ 1.000. Então são operações que o risco, né, muitos atendentes, né, acabam muitas vezes o quebra de caixa não repondo os erros que acontecem, que é normal, até porque no banco você trabalha 6 horas, porque existe estudo que coloca que trabalhar com dinheiro, passado desse horário você está propenso, né, a errar pela concentração que necessita, enfim. E, infelizmente, se tornou muito fácil assaltar. Assim, a gente tem a agência do Maracajá, por exemplo, que aí perto foi assaltado mais de 5 vezes. Né? A gente tem alguns trabalhadores que estão afastados, que se afastaram porque se chegasse algum cliente na agência e botasse a mão no bolso de trás para puxar a carteira, ele
se apavorava, né? Não sabe se é uma arma, se é um assalto, se não é. Os relatos dos atendentes é que se chega uma agência mais de interior, qualquer carro que passe na frente, uma velocidade mais lenta, ou que encoste na frente um carro desconhecido, o pessoal já fica apavorado. Então, é uma situação muito estressante que os atendentes hoje do Correio, né, acabam trabalhando, assim, pela falta de segurança. E Samuel, vocês também, uma das principais reivindicações é com relação a concurso público. Isso a gente não tem nenhuma previsão pelo que vocês acompanham? Isso, não tem previsão, infelizmente não tem previsão, né? O nosso último concurso público ele foi em 2011, né? Então são mais de 6 anos que a gente está sem concurso público e, como eu falei antes, muitas pessoas saíram do concurso público, muitas pessoas que entraram no Correio nesse último concurso público pediram as contas, né? Muitos trabalharam 1 semana, 2 semanas, não, o Correio não era isso que eu imaginava, né? Porque normalmente, como as pessoas veem uma empresa pública federal, né, do porte que o Correio, né, com o nome que o Correio tem hoje, né, imagina uma certa realidade quando a gente entra na empresa, né, infelizmente talvez não é a realidade que as pessoas imaginam, enfim, né, do que já foi, né, segundo os relatos, por exemplo, dos carteiros que trabalham há 20, 30 na empresa, é um relato que nós já tivemos muito mais benefício, enfim, né, no último ano a gente tem perdido muito e como a gente tem colocado aqui, né, as questões básicas têm piorado muito, então está cada vez mais difícil. Para se ter uma ideia, por exemplo, no CDD Criciúma aqui, no prédio, que é onde fica o CDD Criciúma e o Próspera, que é o centro de distribuição, a última vez que a gente esteve aqui, a gente falou que tinha uma reforma elétrica que estava inacabada. Essa reforma elétrica continua inacabada, com os fios de pendurado, e nessa última semana foi cortado até um funcionário que era terceirizado da limpeza. Ou seja, tem um prédio enorme, onde tem só uma funcionária que ainda é terceirizada para fazer a limpeza do prédio, o que é impossível da conta. Prédio enorme, ou seja, né, já está começando a virar um ambiente insalubre, assim, né? Porque até a questão da funcionária da limpeza foi cortada. E até porque vocês têm um número alto de funcionários relativamente ali naquela agência, né, Samuel? Sim, então a gente tem um número alto de funcionários, mais de 80 funcionários, entra carro, entra caminhão, o pessoal entra e sai da rua, né? Então uma sujeira é considerável, entendeu? Então tem que ter limpeza, né, praticamente permanente, assim, né? E a nível nacional, esse tipo de problema, ele também acontece, né? Infelizmente não é um problema localizado em Santa Catarina ou em Criciúma, né? É um problema que se alastra pelo Brasil todo, né? Essa situação da empresa. A gente tivemos uma greve há um pouco tempo atrás, né? Onde a empresa tinha ameaçado colocar a mensalidade no nosso plano de saúde, a gente foi para a luta, conseguimos sair vitorioso, fazer com que a empresa recuasse. Né? Mas infelizmente é isso, assim, no país todo a gente está sendo atacado da mesma forma. E sobre o plano de saúde, a gente tinha um hospital aqui da região, que é da cidade, né, que atendia vocês e um belo dia deixou de atender, né, pelo Exato. que a gente acompanhou nos últimos meses. E isso foi assunto, como você disse agora, dessa última greve, desse último protesto realizado. O convênio com aquele hospital foi refeito e o plano de vocês está como estava antes da paralisação? Isso. Não, infelizmente a gente não conseguiu reverter esse convênio que era do Hospital São João Batista, né? Então a gente está tendo duas discussões, né? Até um período atrás a gente discutia com a empresa a qualidade do plano de saúde, né? Hoje os ataques estão tão fortes que a gente não consegue mais discutir isso, a gente está discutindo a manutenção do plano de saúde, assim, né? Os ataques são muito grandes, infelizmente é isso, né? Então a gente tem que organizar toda a categoria a nível nacional para lutar, nem sempre a gente consegue, mas o nosso plano de saúde tem perdido muita qualidade, assim, né? Já foi um plano que atendeu muito melhor os trabalhadores, enfim, a gente tem perdido, além de estar correndo o risco de perder o plano de saúde, a gente está que é isso, né? O processo de sucateamento, né? A empresa tenta sucatear para tentar convencer os trabalhadores que depois se pagar uma mensalidade, o plano vai melhorar, enfim, né? Mas, felizmente, a nossa categoria está muito consciente disso, né? Que o que a empresa está tentando fazer com a gente mesmo é claramente uma retirada de direitos. Ela alega hoje que existe uma crise financeira, enfim. A gente sabe que isso não existe, são manobras contábeis, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não tem faxineira nas unidades, né? Falta faxineira, falta dinheiro para consertar uma bicicleta, os altos salários da empresa, que são os altos dirigentes aí, que são indicações políticas, né, o salário deles passa de R$40 mil, né, um dos salários mais altos aí das estatais do país. Essa é a realidade que a gente vive. E vocês, inclusive, questionam valor de investimento em patrocínios até, né? Isso é outra coisa que a gente questiona. Não? É inadmissível para a gente
está numa situação dessa, onde não é garantido o básico das condições de trabalho e a empresa continua toda semana milhões e mais milhões, né, em patrocínio, mantendo patrocínio, enfim. A gente não é contra o patrocínio, patrocinar esporte, enfim, porque, veja bem, um tempo atrás foi Festival do Xerec, Lollapalooza, Nando Reis, enfim, são festivais. Esses festivais não são festivais que a população vai ter acesso de graça, ou que os trabalhadores vão ter o ingresso para poder ter acesso a essa cultura. Na verdade, esse patrocínio, de modo geral, que a empresa acaba fazendo, não é para garantir o acesso à cultura, à população, aos próprios trabalhadores dos Correios. Né? Mais o mercado da cultura, enfim, que a população pobre e nós, trabalhadores dos Correios, não temos acesso. E vocês têm acompanhado isso tudo já há vários meses, e como você disse, não só aqui em Criciúma, em Santa Catarina, no Brasil inteiro. E vocês têm organizado algumas manifestações também, né? Inclusive, essa semana vocês participam daquele ato na sexta, né? Isso, então, além de todo esse problema que a gente está tendo nos Correios, a gente também tem discutido muito com a nossa categoria, né, os problemas mais estruturais da sociedade que vão atacar não só os trabalhadores Correios, mas os trabalhadores de forma geral, como são as reformas da Previdência, né, a reforma trabalhista que está sendo colocada, a própria lei da privatização, que já foi aprovada, né, e todos esses ataques que o governo tenta colocar para o conjunto dos trabalhadores. Então a gente tem discutido muito isso com os trabalhadores. Na última greve geral, já acho que foi uma vitória, né, do conjunto da nossa classe, considerada a maior greve já do país. Nós tivemos uma adesão muito forte na nossa categoria. Já no dia 15 antes, um dia nacional de luta, também teve paralisação muito forte. No dia 24, a Marcha Brasília, a gente também teve participando com representações. Né, e a gente está discutindo agora para estar participando nessa sexta-feira, dia 30, né, dessa nova greve geral chamada pelas centrais, né, porque a gente entende que não tem jeito, né, a gente tem um governo aí um governo e um congresso que não tem moral nenhum, estão todos atolados em escândalos de corrupção, que não tem moral nenhuma para aprovar qualquer medida que for, inclusive que retire direitos dos trabalhadores, né? E a gente entende que nós, trabalhadores dos Correios, precisamos estar junto com as demais categorias, com os demais trabalhadores, para poder barrar isso, né? A gente não acha que vai ter qualquer mudança positiva por parte desse governo que está aí, por parte desse Congresso. E até porque são mudanças muito drásticas, né? A gente fala às vezes de uma mudança de um carteiro desse lugar para o outro e a gente sabe que até ele se acostumar a esse novo leva bastante tempo. E esse é um tipo de mudança que preocupa, mas uma mudança, né, na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, é algo que vai atingir toda a população de uma maneira muito rápida, embora a gente pense que demore até, né? Sim, sim, porque os nossos pais que estão aí não vão conseguir se aposentar, ou os parentes, enfim, né? Agora você imagina, a gente, né, discute no Correio, a gente vai ter sorte se conseguir trabalhar até morrer. Porque você imagina uma pessoa com 60 anos, 50 e poucos anos, ela já não consegue pegar emprego. Já não é com quem vai contratar uma pessoa de 60 anos, né? Ou você imagina um carteiro trabalhando até mais 60, 65 anos, como querem fazer. Né? Debaixo de sol, debaixo de chuva, como a gente trabalha. Isso é inviável, né? Essas pessoas que propõem isso é porque não sabem o que é a realidade, né, de um trabalhador, enfim, né? Ou o que é estar no forno de uma metalúrgica, numa cerâmica, ou entregando carta o dia todo com uma bolsa que às vezes pesa mais de 10 kg né, tem mais de 10 kg de carta, enfim. Então, isso é para acabar com os direitos históricos, né, que foram todos direitos conquistados na luta, enfim, e que vai prejudicar muitos trabalhadores, né? Então, a gente, não só os trabalhadores, a população de conjunto, né? Então, a gente acha que vai tentar, temos fazendo chamado para todos os trabalhadores estar aderindo, né, à paralisação do dia 30, para a gente reforçar o caldo da greve geral para colocar para baixo o Temer, aquele Congresso cheio de corrupto e essas reformas que a gente não pode deixar passar. Samuel, só voltando um pouquinho ao início da nossa conversa, você falou sobre que os entregadores, os carteiros estão revezando, às vezes, uma bicicleta, um carro, uma moto. Como é que isso acontece na prática? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em Criciúma, a gente teria a entrega pela manhã, que foi uma vitória que a gente conseguiu aí, ou seja, o carteiro a gente entregar de manhã e fazer o serviço interno à tarde. O serviço interno seria esse de você preparar a carga, né? Chega as cartas, você vai colocar em ordem das ruas, a ordem da sequência na rua, né, da numeração, enfim, então a gente arruma a carga para poder entregar no outro dia à tarde. E quando isso acontece,
era para todo mundo chegar, né, 7 horas, e umas 8 e pouca, tá saindo para a rua entregar, todo mundo voltar ao meio-dia, almoça à tarde, dá baixa no sistema, enfim, arruma a carga para sair no outro dia. Quando acontece isso, o que acontece? Um trabalhador vai ter que ficar sentado dentro do correio, esperando um sair com a moto, entregar um pouco, voltar, entregar a moto para ele, para entregar. Ou seja, isso acaba gerando um desperdício de produtividade, entendeu? O carteiro às vezes não tem o que fazer, ele vai ter que ficar sentadinho esperando uma outra pessoa voltar para entregar a moto. Isso significa que aquele carteiro que foi esperando e o que tem que voltar mais cedo, às vezes ele já não vai entregar tudo que ele devia entregar. Ele vai ter que encerrar a entrega um pouco mais cedo, vai trazer coisa de volta que ele não entregou, que vai acumular para outro dia, que vai virando uma bola de neve, porque a carga do outro dia ela não diminui, ela continua igual. E é assim que acontece. É uma situação bem difícil, né? Muito difícil, muito difícil. E hoje a gente tem, a maioria dos trabalhadores são homens, eu acredito, né? Isso, nos correios, principalmente na parte de entrega, a maioria são homens, mas a gente também tem mulheres trabalhando nessas atividades de entrega, em todos os setores. E essa situação de um possível concurso, né, que vocês têm esse desejo, têm essa necessidade, seria mais para a parte de entrega mesmo, Samuel? Isso, a gente quer para a parte seria para todos os setores principais que eu te coloquei, né? Que a gente sente mais hoje, que é a distribuição, que é os carteiros, os atendentes, que também sofrem bastante com isso, e os OTTs, que são os operadores de triagem e transbordo, que hoje, por exemplo, que a gente só tem um OTT em Criciúma, por exemplo, se concentra mais nas capitais onde onde despacha as cargas para o estado, que aqui hoje seria em Curitibanos, Florianópolis e Blumenau, né, que concentraria um número maior desses trabalhadores, mesmo que eles trabalham só chega a carga de São Paulo, enfim, eles organizam, aqui vai para lá, para cá, né? Então seria esses 3 setores, né, carteiro, atendente e os OTTs, que são mais prejudicados, né? Isso não quer dizer que o setor administrativo também não tenha prejuízo. E a questão ali da reforma que vocês nos falaram outra vez, você nos disse agora que infelizmente não passou daquilo, né? A reforma ali no centro de distribuição, vocês continuam preocupados e numa situação difícil? Isso, assim, a gente estou fazendo o levantamento essa semana novamente de alguns documentos para ir novamente no Ministério Público, né, fazer a denúncia, enfim, porque você pega no centro de distribuição da Próspera, não pode ligar os ar-condicionados porque senão a rede cai, né, desliga o computador, desliga tudo e não tem janela, é um ambiente sem janela. No setor do CDD Criciúma, a nossa iluminação, os fios estão em cima da nossa cabeça, literalmente em cima da nossa cabeça, pendurado, amarrado lá para um ferrinho lá, solto de qualquer jeito. A gente já denunciou, enfim, é uma reforma que a empresa gastou a gente tem documento e tudo, enfim, que quase R$80 mil para fazer essa reforma elétrica, só elétrica, enfim, eu acho um absurdo o preço, mas como não entendo, enfim, nem vou questionar o valor, mas a questão é que se começou uma reforma e não terminou. Né? A desculpa que a empresa diz é que o proprietário devia fazer e o proprietário diz que não é ele, enfim, e a gente não tem nenhuma resposta concreta da empresa porque não está colocado, né? Mas de ponto central é que a rede elétrica, né, que vem da rua, ela não dá suporte para o aparato elétrico que tem no prédio. Né? Mas o correio tem engenheiro que assinou o projeto, tem tudo, e a gente fica indignado porque essa pessoa, com formação de engenharia, ela deveria saber que para fazer determinada instalação elétrica, ela teria que mudar, né, a quantidade de energia que viria da rede externa. Isso não foi feito. E a gente está lá, assim. E tem outro problema, que a iluminação já era justamente para uma determinação do Ministério Público para melhorar, ficar mais iluminado, porque é um ambiente escuro e como a gente fica triando as cartas, a gente fica separando, né, a gente precisa ler as cartas. E as cartas, nas faturas, as letras vêm pequenininha. E quanto mais escuro, mais dificulta, acaba, né, adoecendo as vistas dos trabalhadores. Né? Então, provavelmente, era para consertar um problema e não foi consertado e continua desse jeito. Mas o Ministério Público tem acompanhado essas denúncias com vocês? Vocês continuam buscando a ajuda dele? Tem acompanhado, né? Tem uma denúncia que a gente fez em 2014 já e a situação era muito caótica. Melhorou um pouco, né? Mas o Ministério Público vem, né, acompanhando e fazendo taques, né? Termos de ajustes de conduta para a empresa ir melhorando aos poucos, né, a unidade. A gente vai dar uma cobrada, pedir um pouco mais de ajuda na próxima semana do Ministério Público, né, porque está uma situação que não tem mais condições. Né?
E em Santa Catarina e no Brasil, a direção, né, do Sindicato dos Correios também tem procurado fazer denúncias, fazer relatórios assim com o Ministério Público também, Samuel? Sim, a gente faz muito isso. Em relação dos veículos, né, que já tinha dado um pico no final do ano passado, no meio do ano passado, né, a gente já tinha protocolado denúncia, a gente já teve 2 audiências no Ministério Público em Florianópolis para tratar da questão estadual. Né, e o Ministério Público tem acompanhado, mas acredito que seja muita demanda também. A gente também, infelizmente, não tem o retorno na mesma velocidade que a gente desejaria. Né? Infelizmente, ainda são processos lentos, enfim. Muitas vezes o Ministério Público pede prova e a empresa não nos fornece. Às vezes é difícil a gente conseguir as questões de fazer foto, filmar essas coisas, porque a empresa também abre processo administrativo contra os trabalhadores. Né? Então a gente fica nesse dilema sempre, mas já tivemos 2 audiências com o Ministério Público, né? E esperamos. Uma das questões para tratar com o Ministério Público é em relação à questão das motos e também da questão de a contratação. Né? A gente também está discutindo aí, ver a possibilidade de ter pelo menos um concurso público estadual, alguma coisa nesse sentido, para amenizar um pouco a falta de efetivo. Né? Então, a gente está em relação direta, praticamente, principalmente em Florianópolis, né? Com o Sindicato Estadual, enfim, com o Ministério Público, né, das demandas da categoria. A gente tem utilizado bastante o Ministério Público e a própria Justiça quando não consegue ter um retorno de imediato. Assim. E bom, eu acho que é uma excelente alternativa, porque pelo que a gente tem visto ultimamente, a gente não tem muitas opções, né? Sim, tá muito difícil, né? Infelizmente, a empresa, né, as leis, né, a empresa simplesmente, diversas leis a empresa não cumpre, como questão de CIPA. Né, a gente tem diversos prédios dos Correios que não tem CIPA, que as CIPAs não funcionam, né, e a gente tem que estar acionando a Justiça, o Ministério Público, né, e muitas vezes acaba nos ajudando. Né? Demora um pouco, enfim, mas acaba nos ajudando. E Samuel, para quem estiver nos assistindo, principalmente que for trabalhador do Correio, com certeza os trabalhadores estão insatisfeitos com essa situação, mas eu acho que fica aqui o recado também para que fique perto, né, do sindicato, para que acompanhe essa mobilização com vocês, porque é aquilo que vocês tentam, né, você é trabalhador dos Correios, você sente na pele tudo isso que está dizendo, e por isso o sindicato tem essa intenção de trazer uma melhoria e é a representação principal dos trabalhadores, né? Isso, a gente tem discutido muito assim, com a categoria da necessidade de a gente estar organizado para estar lutando, enfim. E isso é importante, né? Porque hoje dentro do Correio a situação ela é muito ruim, mas como a gente sempre coloca, é possível melhorar, né? Agora, historicamente, como a gente viu dentro da nossa empresa, a gente vai precisar ter muita luta, ter organização dos trabalhadores, né? A gente não pode esperar que a direção da empresa que está aí, que é colocada por esse governo, vai melhorar a nossa vida. Isso vai depender da nossa luta, da nossa organização. E a gente vai continuar tentando organizar os trabalhadores para resistir a todos esses ataques e melhorar nossas condições de vida, melhorar nosso salário, enfim. Né? E o primeiro passo é agora na sexta-feira, dia 30. Né? Essa participação na greve geral, inclusive para botar abaixo não só as reformas, mas os projetos de privatização do governo que está aí, que pega em cheio o Correio. A gente está sentindo, não é que o Correio vai ser privatizado, o Correio está sendo privatizado e a gente está sentindo na pele o que isso significa, né? E a população logo vai sentir, porque aumenta o preço da tarifa, enfim. Mas o primeiro passo para a nossa categoria é estar participando agora no dia 30, nas suas cidades, nas concentrações, onde tiver manifestação, né? Estar participando junto com as demais categorias, né? Para a gente fazer novamente uma grande greve geral, né? Para começar derrotando aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? E garantir o Correio 100% público para poder garantir os nossos empregos e o mínimo de condições de trabalho. Então fica o convite, né, para todos que nos acompanham, nesse caso especificamente para os trabalhadores dos Correios, que são cerca de 100 aqui na nossa região. Né? Isso, só na cidade de Criciúma são cerca de 100 trabalhadores, pegando toda a região sul são cerca de 300 trabalhadores. Samuel de Matos, quero te agradecer mais uma vez a conversa aqui conosco. A gente está sempre com a porta aberta aqui no Jornal do Trabalhador. Esperamos poder trazer notícias positivas, né, para você e para toda a categoria, mas a gente vai estar sempre à disposição aqui. Muito obrigada e uma boa noite. Ok, eu que agradeço, Carol. Esse espaço é sempre importante para a gente, discutindo com os trabalhadores, com a população de conjunto. Muito obrigado. Esse Samuel de Matos, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafo aqui em Criciúma. A gente vai para o breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação. É rapidinho, não saia daí. Jornal do Trabalhador.
A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sintiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, seu José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então, eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então, eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu estou aqui agradecendo e eu faço de tudo para... Assim, eu não sei como explicar, mas eu estou torcendo muito para comprar Draguinho. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sintiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, seu José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então, eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então, eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu estou aqui agradecendo e eu faço de tudo para... Assim, eu não sei como explicar, mas eu estou torcendo muito para comprar Draguinho. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta. Esse é o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha todas as quartas-feiras ao vivo na TV Litoral Sul a partir das 18 horas e você também pode nos acompanhar isso pelo canal 20 da TV Net e você também pode nos acompanhar pelo nosso site tvlitoralsul.com. A gente lembra que esse jornal é uma iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região.
Você quer sugerir algum assunto, quer participar com a gente, quer ver a sua categoria por aqui? Entre em contato, pode ligar aqui para a TV, mandar um WhatsApp para o telefone da TV também, ou mandar um e-mail para o nosso endereço que aparece aí na sua tela. A gente vai ter o maior prazer em atender a sua sugestão, o seu pedido e mostrar a sua categoria aqui ao longo da nossa programação. Olha, a CPI da Previdência está realizando audiências públicas. Isso foi tema de algumas discussões ao longo da semana, inclusive no Senado. E a gente se preocupa bastante a respeito dessa Previdência, da nossa Previdência, da reforma que está sendo proposta e também dessa CPI que está investigando se existe ou não esse rombo que se fala. E a gente vai acompanhar agora uma matéria da TV Senado a respeito dessas audiências públicas. Foi a 14ª audiência pública da comissão. Desta vez, os parlamentares ouviram pesquisadores sobre as estimativas populacionais que o governo usa para definir o déficit da Previdência Social. Um dos principais argumentos de quem defende a reforma é que o envelhecimento da população brasileira deve provocar o aumento de um suposto rombo na Seguridade Social, que já teria ultrapassado mais de 200 bilhões de reais. Ao analisarmos de forma detalhada as leis orçamentárias dos últimos anos, verifica-se que para cada ano uma metodologia diferente foi aplicada no cálculo atual dos regimes geral e próprio. As apresentações foram feitas por professores da Universidade Federal do Pará e de representantes do DIEESE e do Instituto de Pesquisas Espaciais. Eles são autores de um estudo sobre possíveis inconsistências do modelo de projeções do governo desde 2002. Em 2002, e essa série é muito pequena para ter um erro desse tamanho, certo? A gente está falando de uma série de 13 anos, certo? Então, de 2002 se previu, né, uma despesa, certo? E depois se realizou essa despesa. E a diferença entre o que foi previsto e o que foi realizado está na ordem de 175 bilhões de reais. Nós estamos vivendo a maior taxa de crescimento. Por isso, esses anos recentes, a despesa nominalmente aumentou tanto, porque nós estamos no pico do envelhecimento da população. Na verdade, os próprios dados dados pelo IBGE para justificar a despesa mostra que nos próximos anos a nossa população idosa vai continuar crescendo normalmente, mas a uma taxa cada vez menor. Um dos expositores falou sobre as projeções apresentadas pelo governo no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Todas essas probabilidades elas são calculadas baseadas em dados de 2014, ou seja, eu estou pegando a realidade de 2014, baseado nos dados da Dataprev, e calculando a probabilidade de alguém se aposentar, de alguém receber um auxílio de doença, auxílio de reclusão, né? E estou fixando essa probabilidade e dizendo que ela vai ser a mesma até 2060. Né? No universo aí de 46 anos, a probabilidade vai ser a mesma, não tem nenhuma alteração. Né? Se a gente for pensar de 2014 para cá, com certeza esses dados já sofreram alteração. O novo modelo do governo, que está descrito na LDO de 2018, a ser aprovada aqui no parlamento nos próximos dias, talvez, eu não sei, contém uma série de erros matemáticos mesmo, tá? Não vou de novo entrar em detalhe em fórmulas matemáticas, mas é coisa que um técnico, um atuário e tudo pode ver que tem falhas, e isso vai ser aprovado como uma lei daqui a pouco. Nenhum representante do governo participou da discussão. O senador Hélio José lamentou a ausência do diretor do IBGE, que foi convidado. Hoje seria um momento importante para que o IBGE fosse confrontado os seus dados. Aí chegou até a nós uma justificativa que o professor que viria representando o IBGE perdeu o avião. Então nós vamos convidá-lo para a sessão do dia 13 de julho, que será a última sessão dessa CPI antes do recesso. Então no dia 13 de julho, junto com mais alguns convidados, o IBGE terá que vir explicar seus dados, suas contas aqui para nós na CPI.
Nosso VT sobre a TV Senado falando a respeito da CPI da Previdência, que tem sido motivo de muita discussão e de muitos olhos atentos em todo o Brasil. A gente conversa agora com o presidente do Sintiacre, o Célio Elias, porque uma reunião está acontecendo em São Paulo para discutir a situação da crise da carne. A gente teve a Operação Carne Fraca, depois tivemos inúmeras denúncias contra a JBS e eles estão, claro, muito preocupados com relação ao número de empregos e desempregos que podem ser causados a respeito disso. E a gente conversa agora para entender um pouquinho melhor essa situação por telefone, presidente do Sintiacre, Célio Elias. Boa noite, Célio. Boa noite, Carol, e boa noite a todos os nossos amigos aí do Jornal do Trabalhador que estão nos assistindo nessa quarta-feira. Célio, como é que está a reunião aí e qual a importância, né, de aqui da nossa região você participar discutindo esse assunto? Nós estamos preocupados, Carol, porque depois dessa delação em cima do Michel Temer, do PMDB, feita pelo Josley Batista e por alguns assessores dele e também pelo Wesley Batista, a JBS vem sofrendo um ataque muito forte do governo federal em relação às questões, principalmente do Ministério da Agricultura e também aí de financiamentos para os bancos oficiais como o BNDES, a própria Caixa Econômica Federal. E com isso nós estamos preocupados, porque sabemos de que a empresa ela precisa de circulação financeira e também esse ataque, como vou citar um exemplo muito claro, a unidade de Forquilinha, essa semana passada, teve uma inspeção aí do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, exigindo coisas que não exigem frigorífico nenhum. Então, com isso, vamos trazer sérios problemas aí para todos os frigoríficos. E isso a gente constatou hoje em reunião aqui em São Paulo, fechado pela nossa confederação, na sede da CUT, de que essa investidura aí do Michel Temer, do governo do Michel Temer, em cima da JBS, ela vem sendo atacada em todas as unidades do Brasil. E com isso nós temos a preocupação de que venha gerar aí a questão do desemprego, porque você passa a ter unidades fechando as portas, você passa a ter um mercado mais restrito para os produtos da Seara e também da Friboi, que são da marca JBS. O consumo no Brasil já diminuiu devido àquela questão da carne fraca, mas também a gente começa a perceber que há uma retração também em relação a essas ações do governo federal, prejudicando a JBS, e nós, enquanto trabalhadores, não estamos preocupados em relação à família Batista ou em relação a essa guerra entre Temer e Wesley e Josley Batista, mas sim nós estamos preocupados com a manutenção do desemprego, que chegam em torno de 120 a 130 mil empregos somente no Brasil. E, Célio, a gente fala disso no momento onde o desemprego já é latente em diversos setores. E aí a gente tem dois motivos que agravaram essa situação na indústria da carne. E por isso a preocupação acaba sendo ainda maior, né? Exatamente, até porque segunda-feira, o presidente aí do BNDES, ele está solicitando o afastamento da família Batista do controle acionário da JBS, porque o BNDES é o segundo maior acionista da JBS. A família Batista tem 42,5% de ações, o BNDES 26,5%, a Caixa Econômica em torno de 10% a 12%. Então há um movimento muito forte entre os acionistas aí da JBS para que a família Batista se afaste do grupo JBS. E nós temos uma preocupação. Não é que se o Wesley vai se afastar, se o Josley vai se afastar. A nossa preocupação é o seguinte, é com a manutenção desses empregos, porque nós não podemos, né, nessa guerra que existe do governo federal com a JBS, nós quebrarmos uma das maiores empresas de processamento de carnes do mundo, brasileira, e ainda gerar, como você bem colocou, o número de desempregados já chega a mais de 13 milhões, nós temos aí mais 500 mil de pessoas desempregadas, porque esses 130, 135 empregos, você multiplica por mais 4, devido aos empregos indiretos e também todo o imposto, a arrecadação dos municípios. Você pega Morro Grande, hoje você tem Morro Grande, com uma unidade aí com 750 trabalhadores, 56 mil de
que abate de frango dia, você chega aí quase a de 90% a 95% da arrecadação do município depende só dessa unidade. Então, a nossa luta nesse momento é pela manutenção dos empregos, para que essas unidades não venham a sofrer um ataque ainda maior do governo federal, exigindo questões que nunca exigiram, como é a questão do Ministério da Agricultura, exigindo aí nas unidades nossas da região e também em todo o território nacional. Questões aí sanitárias que nunca foram exigidas, até porque a condição sanitária do processamento de carne de frango no Brasil é uma das melhores do mundo. Então, existe realmente uma guerra entre o governo Temer, do PMDB, contra a geração de emprego da JBS no Brasil. Tá certo, então, Célia Elias, presidente do Sintiacre, muito obrigada pela conversa aqui conosco e um bom retorno para você à cidade também. Esse, então, foi o presidente conversando conosco aqui a respeito da situação e de toda essa preocupação que a gente tem acompanhado. Ainda sobre o Sindicato da Alimentação, não foi fechado o reajuste dos trabalhadores na indústria do arroz, os trabalhadores na indústria cerealista, como também é chamada. Desde maio, os trabalhadores estão à espera desse reajuste, desse acordo com as empresas. Até agora foi ofertado o INPC do período, que é 3,99%, e os trabalhadores querem, além dessa reposição da inflação, mais 2% de ganho real. Mas até agora não houve acordo e uma nova reunião entre a classe patronal e os trabalhadores deve acontecer ainda esta semana. Talvez tenhamos novidades na próxima edição do Jornal do Trabalhador. Outra informação importante, a gente já deu uma pincelada aqui, mas é com relação aos protestos que vão acontecer na próxima sexta-feira, dia 30, mais um dia de greve geral que está sendo convocado pelas centrais sindicais aqui na nossa região e em todo o país. Está marcado para sexta-feira e o objetivo da manifestação é protestar contra reformas trabalhista e previdenciária. O ato vai contar com entidades e representantes de diversos sindicatos e diversas centrais de todo o Brasil. O ato ocorre ao mesmo tempo em várias cidades do Brasil e aqui na nossa região a concentração vai ser principalmente em Araranguá. Ônibus cheios de trabalhadores e sindicalistas partirão de Criciúma, também de Tubarão, para fazer essa reunião, esse encontro na cidade de Araranguá a partir das 8 horas da manhã, em frente ao INSS. O coordenador do Fórum Sul Catarinense de Lutas, o Erivaldo Cardoso, relembra que o objetivo é paralisar a produção e mostrar ao governo e senadores a rejeição por parte da classe dos trabalhadores a essas reformas. Segundo os organizadores, a pressão feita nas ruas pelos trabalhadores já surtiu efeito e as reformas estão perdendo apoio no Congresso Nacional. Várias mobilizações e greves já foram feitas durante esse primeiro semestre, a gente mostrou todas elas aqui, como foi o ato no dia 8 de março, protagonizado pelas mulheres, a paralisação no dia 15 de março, a greve geral no dia 28 de abril, em que várias categorias pararam as atividades, trancaram rodovias, e no dia 24 de maio, em que milhares de pessoas ocuparam Brasília, apesar de todo aquele transtorno que a gente viu com a polícia. Então, a próxima manifestação acontece nessa sexta-feira, dia 30, você vê aí convites a respeito dessa manifestação, desses protestos que estão marcados a partir das 8 horas da manhã. Aqui na região, então, não devemos ter atos concentrados em Criciúma, mas todos os trabalhadores da região sul se concentram em Araranguá. Última informação importante, terminou a greve dos trabalhadores na indústria plástica, tanto o ramo de flexíveis como de descartáveis, fechou acordo entre a classe patronal e os trabalhadores. Você vê imagens aí do que foi a greve desde a segunda-feira passada e na quinta-feira, então, terminou. E depois de muita conversa, os sindicatos finalmente fecharam um acordo com um reajuste idêntico de 5,5%. Isso quer dizer a reposição da inflação e quase 1% de ganho real nos dois setores, de plásticos e flexíveis. Além disso, eles conseguiram também um aumento no abono salarial que vai ser pago no mês em que o trabalhador completar aniversário na empresa, fez um ano, é pago aquele abono, fez o segundo ano, é pago aquele abono e vai ser no valor de R$ 850. Foi uma luta travada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Plástica durante vários meses. A data base da categoria era o mês de abril e foi fechado então esse acordo somente depois da segunda metade do mês de junho. Mas está resolvido o problema, não temos mais greve à vista, não temos mais transtornos no sindicato e nem na indústria plástica aqui da nossa região. A gente vai terminando o Jornal do Trabalhador por aqui, mais uma vez agradecendo a sua companhia, a sua participação aqui conosco. Tenha uma boa noite, uma boa semana e até quarta-feira que vem.
Jornal do Trabalhador. O jornal que tem o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de Criciúma e Região, Sintiacre.